Onde está o eucalipto, o pinheiro, o tomate, o milho, o leite? O dia faz-se a rentabilizar e proteger os 440 hectares da propriedade. Pode ser estranho ouvir um proprietário alentejano falar de tanta variedade produzida nesta paisagem. Coisas tão diferentes como um bacon, ou um tomate seco, ou um sumo de tomate. E a lista continua. Na verdade, são mais de 300 referências feitas a partir destes solos. Um caminho não seguido pela agroindústria. Transformados de carne. Os últimos 100 anos levaram a agricultura para a especialização e a simplificação. Um caminho porque a herdade do Freixo do Meio também optou, quando o Estado devolveu as terras aos proprietários nos anos 90. Na altura, Sendim e a família ficaram responsáveis por 7.000 hectares de património agrícola ligado à cortiça, trigo e ovelhas. Mas essa opção foi abandonada e coube a Alfredo o trabalho de reequilibrar o solo para rentabilizar o milenar sistema de montado. Esta árvore está aqui há mais de 2000 anos, mas ela não está sozinha. Está aqui um carvalho, estão aqui uma série de líquenes, estão aqui fungos, bactérias, e todos estes seres cooperam muito mais do que competem, ajudam-se uns aos outros. Num cenário escasso, como é o Mediterrâneo, esta figura é fundamental. Em segundo lugar, há um princípio de utilização da ecofuncionalidade. A ecofuncionalidade diz-nos que cada ser, cada planta, cada animal, cada fungo desempenha determinadas funções na natureza. Se eu tiver várias ferramentas, ou seja, vários seres, como tenho neste sistema diverso, para poder utilizar, teoricamente, se eu o fizer bem, eu vou ter uma utilização mais eficiente. Por exemplo, uma vaca só come a parte alta da pastagem, mas uma ovelha já come a parte mais baixa. O peru come a folhinha pequeníssima, minúscula, e um inseto que nenhum dos outros animais come. O porco come por baixo, porque tem a capacidade de mexer a terra e de ir comer a minhoca e a lesma que está no solo. Depois há um último princípio que está por trás de todo este sistema, que é não pôr os ovos todos no mesmo cesto. É uma medida ancestral de gestão do risco num clima que está sempre a mudar. Num clima mediterrâneo, que não tem nada a ver com a mudança do clima, é irregular em termos de meteorologia de estação para estação. A não aposta em monoculturas trouxe outros desafios. Como um verdadeiro teenager da era digital, a multidisciplinaridade e capacidade de trabalho em rede tiveram de ser postas em prática. Levou-nos a ter que aprender a transformar estas matérias-primas em alimentos, levou-nos a ter que aprender a distribuir, levou-nos a ter que aprender a gerir as nossas próprias lojas, porque também muito rapidamente percebemos que a distribuição alimentar, da forma como está instalada no nosso país, não é compatível com estes modelos de produção que produzem muitos produtos, mas em muito pequeninas quantidades. Despedi-me das ovelhas, do meu cão, das casas velhas, do lugar onde eu nasci. E continuamos a fugir. Queremos deixar para trás o Portugal da Maria Papoila. O amar o mar que eu nunca vi. A verdade é que se hoje visitarmos muitas das propriedades rurais, pouco ou nada vemos dessa agricultura de subsistência. Mas não devíamos apagar tudo o que aprendemos durante gerações. Tínhamos estabelecido no espaço rural sistemas agrícolas muito mais independentes, muito mais ricos, muito mais abundantes, muito mais produtivos, ao contrário daquilo que hoje em dia nos vendem, que apenas este novo pacote tecnológico mecânico-químico que produz muita quantidade. Não interessa apenas, obviamente, ver a quantidade de output que sai de um sistema. É fundamental nós percebermos a totalidade das prestações que o sistema debita, como, por exemplo, em termos sociais, em termos de emprego, em termos de qualidade do alimento de que estamos a falar, em termos ecológicos, como, por exemplo, em termos das emissões dos gases de efeito de estufa. O modelo atual, hoje em dia, é responsável pelo menos por 30% da emissão dos gases de efeito de estufa. É responsável por uma perca
absolutamente dramática de biodiversidade, sem a qual os ecossistemas mais tarde ou mais cedo vão deixar de funcionar. É responsável pela contaminação de águas em larga escala, é responsável pela perca de solos. É certo que produz muito output. Vai ligar aqui, daqui vamos ligar aqui vamos fazer uma porta e daqui vamos ligar ali. Fazemos o resto, é só a porta. Altura de fazermos uma paragem para o raio-x do Seleção Agricultura. Quando vê esta imagem, no que pensa? Num prato de porco alentejano? Como é possível em sistema extensivo ter animais de tão belo porte? O ângulo que Alfredo Sendin nos mostrou foi outro. Se quisermos fazer agroecologia, nós temos que olhar para os diferentes elementos que compõem o nosso sistema, onde o porco é um deles, mas esta bolota ou este sobreiro que produziu, esta azinheira que produziu este sobreiro é também outro elemento, todas estas plantas são outros elementos, as bactérias e os fungos que estão por baixo deste solo também são outros elementos. Um porco, muito mais do que pertencer a uma cadeia alimentar, e é nessa lógica que nós o comemos, ele desempenha na natureza, embora seja um animal doméstico, muitas funções. E uma das funções extraordinárias que ele desempenha é esta capacidade que tem de mexer o solo com o nariz. Ele faz esta retícula, estas covachos, estas covinhas na terra, que têm uma bondade de arejar, de introduzir oxigênio no solo, em alguns solos, não em todos. Para além disso, tem outras muitas funções. Quando ele anda, ele é fundamentalmente um sistema digestivo muito grande andante que transforma fórmulas de carbono em fórmulas de azoto na natureza, enquanto ele vai a andar e a fazer este trabalho. Por sua vez, é também portador de inúmeras fórmulas de vida, do género de bactérias e de fungos que interagem com todo este sistema. Idêntico efeito têm as patas das galinhas que esgravatam e ciscam. Pegam nas ervas secas e partem-nas mais enquanto as enterram no solo. O resultado é uma ajuda ao sistema digestivo do solo para que este transforme todos os elementos que vão alimentar a cadeia produtiva. Mas continuemos o nosso percurso pela agricultura sustentável. Apesar da aposta da Revolução Verde em alimentar o mundo, o resultado não foi o esperado, como afirmam os últimos relatórios da FAO. Com os 9 mil milhões de habitantes no horizonte, teremos de voltar a pedir o máximo aos recursos naturais para alimentar os novos habitantes? O oposto a este modelo é uma coisa que chamamos hoje agroecologia, que não é mais do que pormos os ecossistemas a funcionar de uma forma orientada, prevista, planeada por nós humanos, para que eles possam não só funcionar de uma forma compatível com o funcionamento do nosso planeta, mas que possam debitar aquilo que os atuais 7 bilhões, porventura 9 bilhões dentro de muito pouco tempo, de pessoas necessitam. É óbvio que não podemos, por exemplo, consumir a carne que consumimos, porque só os cereais que nós utilizamos hoje para produzir a carne que nós, atuais 7 bilhões, consumimos, não são os 7 bilhões, são apenas meio bilhão que consomem essa carne, teria disponibilidade de alimento para que 3 bilhões e meio pudessem deixar de passar fome. Na realidade de alguns países como o português, enquanto houver negócio na venda de fatores de produção e na transformação de alimentos, já se utiliza o solo apenas como um suporte, ele já foi completamente erosionado, está completamente morto. Cada vez que nós alimentamos as plantas com petróleo, com químicos, nós estamos a matar a capacidade própria do solo vivo de regenerar novos ciclos de fertilidade. Estamos a gastar imensa energia, porque para nós transformarmos, por exemplo, o azoto atmosférico em azoto reativo sólido para alimentar as plantas, nós gastamos imensa energia, num processo completamente ineficiente. E o mesmo acontece com o fósforo e o desaparecimento de biodiversidade, que hoje até a agroindústria considera uma prioridade a recuperar nas monoculturas. Portugal continua a perseguir o sonho da monocultura, mas devíamos ser verdadeiramente um jardim à beira-mar plantado, um mosaico biodiverso
que alimenta a população, promove o trabalho e oferece uma paisagem agroecológica que atrai turistas informados e exigentes com a qualidade ambiental.